Audiolivro Contagem Regressiva: O Amanhecer de um Novo Tempo, de Alejandro Bulhon. Capítulo 9: A Batalha do Armagedon. Recebo muitas mensagens todos os dias, mas, no fim do ano, a quantidade é maior, porque recebo também muitas felicitações de Natal. Em certa ocasião, entre todas as mensagens que tinha recebido naquele dia, havia uma que não consigo esquecer. Era véspera de Natal e eu deveria estar feliz. Afinal, aquele havia sido um ano cheio de bênçãos. Todos os meus filhos estavam reunidos em casa, depois de um ano distantes. Deveria estar radiante de alegria, mas não era esse o meu sentimento. Aquela carta continuava me machucando por dentro, fazendo-me sofrer, embora eu soubesse que pouco poderia fazer para ajudar aquela família. Pastor, dizia a mensagem, este será o Natal mais triste da nossa vida. Teríamos preferido que Deus nos tirasse o dinheiro, os bens, a saúde e até a vida, mas que não nos deixasse ver o nosso filho na trágica situação em que se encontra. Depois, a mensagem falava das horas intermináveis de luta para tirar o filho das garras do vício. Aos 23 anos, um jovem está apenas desabrochando para a vida, mas os pais não viam mais saída para aquele rapaz. Foram 8 meses de oração e súplicas a Deus por um milagre. Já o haviam levado para ser tratado por especialistas, já o haviam internado em clínicas de recuperação para dependência química e, mesmo assim, viam o filho dia a dia sendo consumido por uma força incontrolável que o levava às drogas. A mensagem tinha um clamor desesperado. Será que essa luta vai acabar? Será que poderei ver meu filho recuperado? A batalha vivida por aquele rapaz entre o desejo da libertação e o poder do vício faz parte de uma luta maior, o conflito cósmico entre o bem e o mal, em que cada pessoa tem que tomar uma decisão definitiva. A boa notícia é que a Bíblia nos assegura que essa luta terrível terá fim. O diabo pode fazer hoje muita coisa para trazer dor à sua vida. Pode até destruir lares e vidas jovens, como a daquele rapaz, mas o inimigo será finalmente destruído. O sexto flagelo é o Armagedon. No capítulo anterior, deixamos propositadamente de mencionar o sexto flagelo para ser visto aqui com mais detalhes, porque este diz respeito ao evento nomeado como Armagedon. O texto bíblico o apresenta da seguinte maneira: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 13 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então ajuntaram os reis no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Apocalipse 16, versículos 12 a 14 e versículo 16. O fato de a palavra Armagedon significar monte de Megido fez com que muitos intérpretes da Bíblia concentrassem a atenção no Oriente Médio como possível local da última batalha dos séculos. Se acrescentarmos a isso o fato de que os países localizados naquele território estão constantemente em guerra, é fácil acreditar que uma batalha literal de proporções mundiais entre o Oriente e o Ocidente será o cumprimento dessa profecia bíblica. Entretanto, devemos nos lembrar de que o grande conflito universal teve início no céu com a rebelião de Lúcifer. Portanto, a grande guerra do Armagedon, que é o desfecho dessa batalha anterior, não é fundamentalmente uma guerra literal de implicações políticas, e sim uma guerra espiritual de consequências eternas. Existe um inimigo tentando desestabilizar o governo divino. Ele atacou o trono de Deus no céu, perdeu a batalha e foi expulso com a terça parte dos anjos, a quem conseguiu enganar. Apresentou-se depois no jardim do Éden e enganou Adão e Eva. Fez com que eles duvidassem do amor do Criador.
direcionou a adoração para a própria criatura e desvirtuou a palavra de Deus. Aparentemente, tinha vencido, mas ele não contava com o plano da salvação, segundo o qual Jesus viria a este mundo para resgatar o ser humano e restaurar nele o caráter divino, que havia sido deformado pelo pecado. O grande conflito entre Satanás e Deus se prolongou ao longo dos séculos, chegando à Igreja. O diabo perseguiu Jesus e o seu povo por meio de Herodes e dos imperadores romanos. Quando viu que esse método não tinha êxito, mudou de estratégia. Começou a misturar as verdades bíblicas com as tradições pagãs. Desse modo, entraram no seio da Igreja doutrinas que nunca tiveram fundamento bíblico. Depois, o inimigo usou essa igreja contaminada com o paganismo para perseguir os fiéis que insistiam em adorar o único e verdadeiro Deus e em obedecer à sua palavra. Foram 1260 anos de perseguição, ao fim dos quais a estratégia do inimigo mudou novamente. Dessa vez, levantou o racionalismo ateu para tentar abolir qualquer forma de rebelião. No século XVIII, a Revolução Francesa estabeleceu um marco histórico do projeto iluminista de superar e anular a religião. Em seu período de maior radicalização, a religião foi abolida e bíblias foram queimadas em praça pública. Em meio à perseguição, porém, o verdadeiro povo de Deus se fortalecia. Em nossos dias, o inimigo de Deus está usando a estratégia que talvez seja a mais eficaz para o seu propósito: o secularismo e o cristianismo descompromissado. Para a mentalidade atual, Deus deixou de ser o Deus pessoal e passou a ser apenas uma energia, ou um adesivo que se coloca no carro. Deixou de ser visto como o soberano criador do céu e da terra, que merece adoração e obediência. As pessoas dizem acreditar em Deus, mas não se comprometem com ele. Vivem como se Deus não existisse. Ditam as próprias regras e estabelecem seu código moral. Uma guerra espiritual. A grande batalha do Armagedon não se refere a uma guerra política entre o Oriente e o Ocidente, seja por causa do petróleo do Oriente Médio ou por algum outro motivo. O Armagedon é a última batalha na luta histórica entre o bem e o mal, assinalando o retorno de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o verdadeiro rei que vem do Oriente após o secamento simbólico do Eufrates. Ver Apocalipse 7, versículo 2. Uma referência à queda da Babilônia histórica que, em Apocalipse 16, versículo 12, representa o colapso da Babilônia espiritual do tempo do fim. Portanto, a guerra do Armagedon não será um conflito com drones e bombas, será uma guerra de natureza espiritual. Nas batalhas espirituais de nossos dias, que antecedem esse desfecho em que Cristo é triunfante, Deus reclama para si a adoração e obediência, e o inimigo exige o mesmo ou, então, direciona a adoração e a obediência para qualquer criatura ou objeto, menos para Deus. O Apocalipse nos apresenta, em várias ocasiões, facetas do grande conflito travado ao longo de séculos entre o dragão e Cristo, representado por sua igreja na terra. Vejamos, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, versículo 17. Vi emergir do mar uma besta. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Apocalipse 13, versículos 1 e 7. Vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Apocalipse 17, versículos 3, 12 e 14. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra seu exército. Apocalipse 19, versículo 19. O último versículo fala dos reis da terra, com seus exércitos reunidos para o desfecho da grande guerra entre o bem e o mal. Quando o sexto anjo derrama sua taça, também vemos os 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, reunindo os reis do mundo inteiro para essa grande batalha. Mas o que isso quer dizer?
qual será o final desse conflito? A vitória do Cordeiro. Primeiramente, é preciso saber que Deus tem na terra um exército em prontidão para a batalha do Armagedon. Trata-se de um esquadrão de elite composto pelos chamados eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Apocalipse 17, versículo 14. Esse é o mesmo grupo descrito em Apocalipse 14 como os 144.000, as pessoas que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Apocalipse 14, versículo 4. A Bíblia diz ainda que é Jesus, o Cordeiro, quem derrota as hostes inimigas, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Apocalipse 17, versículo 14. O apóstolo João também narra essa cena em outro capítulo do Apocalipse. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículos 11 a 16. O exército da besta e dos reis da terra, que são poderes que oprimem e perseguem o povo de Deus, prepara-se para o ponto alto dessa batalha histórica, em que tem sido aparentemente vencedor. Nesse momento, porém, o exército celestial vem em defesa do exército de Deus na terra. À semelhança da descrição do capítulo 17 em Apocalipse 19, o exército de Deus é liderado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o cavaleiro que se chama Fiel e Verdadeiro e Verbo de Deus, ver João 1, versículo 1, que está vestido com um manto tinto de sangue. Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e derramou seu sangue na cruz, é o cavaleiro que vem acompanhado dos seus anjos, o exército dos céus, para libertar os seus servos fiéis, o seu exército na terra. A festividade da vitória do exército de Deus é descrita como as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, versículo 7, em que Cristo e a sua igreja se reúnem em uma celebração retratada de modo semelhante a uma festa de casamento. Nessa festa, o povo de Deus é apresentado como uma noiva que se vestiu de linho finíssimo, resplandecente e puro. Apocalipse 19, versículo 8. Os trajes de linho com os quais os salvos participam da celebração da vitória de Jesus Cristo no Armagedon significam os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19, versículo 8. Ou seja, eles confessaram seus pecados a Cristo, foram perdoados e tiveram a vida santificada pelo poder de Deus. Assim, antes do triunfo final, Deus reúne e prepara os seus filhos para uma vida de santidade, por meio de uma experiência de confissão, arrependimento e perdão. Esse preparo está acontecendo em nossos dias, mediante a pregação do Evangelho Eterno. Apocalipse 14, versículo 6, como veremos a seguir. A tríplice mensagem angélica. Deus tem um instrumento para preparar seus filhos para as cenas finais da história do grande conflito entre o bem e o mal. Esse instrumento é a tríplice mensagem angélica apresentada em Apocalipse 14, que é parte do Evangelho Eterno e a mensagem especial do Senhor para este tempo. A primeira mensagem diz: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Versículo 7. Esse é um chamado a adorar ao verdadeiro Deus e é também o anúncio da hora do juízo. A segunda mensagem diz: caiu a grande Babilônia, e fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Versículo 8. Esse é um chamado para estar alerta diante das adulterações da pura doutrina bíblica. A terceira mensagem declara: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão,
também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Versículos 9 e 10. Esse é um chamado à obediência e observância da lei de Deus, o que inclui a guarda do sábado, como dia de repouso. Trata-se da única maneira de não receber a marca da besta. É por meio da proclamação dessas 3 mensagens distintivas que Deus está preparando os seus filhos para formar um povo fiel e vitorioso no tempo do fim. Todos aqueles que ouvem e aceitam a mensagem do Apocalipse 14, que entregam o coração a Jesus e decidem adorá-lo e obedecer aos seus mandamentos, aceitam o convite para congregar-se na grande celebração das bodas do Cordeiro. Os enganos do inimigo. O inimigo de Deus também está se preparando para congregar os seus súditos no Vale de Armagedon. Para isso, ele utiliza uma falsificação da tríplice mensagem angélica, os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, que operam sinais e maravilhas, a fim de ajuntar os reis do mundo para o dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, versículos 13 e 14. Esses 3 espíritos imundos proclamam mensagens, ensinamentos e filosofias de vida que vão contra os principais ensinamentos das 3 mensagens angélicas. Na verdade, eles são a contraparte maligna da mensagem de Deus para os momentos finais da história deste mundo. Portanto, devemos entender a sua mensagem espúria como uma oposição à última advertência divina. Enquanto a primeira mensagem angélica conclama as pessoas a darem glória a Deus, o inimigo leva as pessoas a adorarem a besta e a imagem dela. Se o inimigo embebeda as nações com falsas doutrinas, a segunda mensagem angélica anuncia a queda desse sistema maligno. Por fim, se a marca da besta na terceira mensagem angélica está associada à alteração de um dos mandamentos da lei divina, os santos são retratados como aqueles que guardam os mandamentos de Deus, o que inclui o sábado, o mandamento especialmente controvertido. Esse é o quadro geral. O mundo está se preparando para o fim do grande conflito universal. O mal será derrotado definitivamente, mas, antes de findar, o diabo fará tudo o que puder para arruinar o maior número possível de vidas. Por isso, usará suas ferramentas favoritas: o engano, o disfarce, a sedução e, quando estas falharem, a perseguição. Lembre-se de que os espíritos de demônios são operadores de sinais. Eles vêm acompanhados de milagres e prodígios. Enfim, fazem tantas maravilhas que enganarão até os mais avisados. Felizmente, Deus nos deixou a sua palavra. Ela é a nossa única garantia. É a luz em meio às trevas. É a âncora em meio ao mar agitado e turbulento no qual nosso mundo vive. Você pode confiar nela. Para saber mais sobre o assunto deste livro, acesse livro.esperanca.com.br. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.